estivemos lá os três e passamos quase um dia conversando com o prefeito, enfrentando com ele as dificuldades daquela ocasião, com empenhos cancelados, com gasto de pessoal em excesso, não tinha informação na área da educação, não tinha informação na área de saúde. Tá certo que nosso financeiro era dramático, né? E claro que a gente consegue resolver em poucas horas, mas nós saímos de lá um pouco com a impressão que pequena colaborada com o prefeito, ou deixamos o senhor até um pouco mais desesperado, talvez, né? Mas, enfim, não era essa a intenção, era sim ajudar. E, de fato, quando estivemos lá, a gente pôde verificar a situação bem difícil que a cidade de Mococa passava, e isso, claro, como resultado da falta de informações, de dados, de transparência, que teve tempo de sobra para poder transmitir ao seu sucessor, ao sucessor de gestão daquela ocasião. Então, quero deixar registrado aqui que, de fato, testemunhou pessoalmente os problemas da cidade de Mococa logo no começo da gestão do prefeito. Quero apenas dar um informe aqui, antes de passar para eventuais perguntas, além das que já chegaram para nós aqui, que vocês todos receberam uma ficha de avaliação, que a gente pede, por favor, que vocês preenchem, e também informar que o certificado de participação de todos será encaminhado para o e-mail de cadastro de quem fez pelo e-mail, né? Quem fez pela internet, será encaminhado para o e-mail cadastrado lá, e também será mandado também no dia digital, também pela internet, para quem se inscreveu aqui no CEPAM, no dia de hoje aqui no CEPAM. Dito isso, Carminha, Maria do Carmo, eu, por favor, o Eduardo greve para poder sentar, para a gente poder abrir os espaços, ou o espaço para perguntas que todos tiverem. Vamos começar com as duas escritas que nos chegaram, dirigidas aqui a Maria do Carmo, para que ela possa aí desenvolver isso. Insistindo que está aberto, por favor, quem quiser tomar da palavra, terá microfone para poder se manifestar. Bom, obrigado. A primeira pergunta é do Jacob, acho que é Ruiz ou Reis, né, procurador do Tribunal de Contas do Estado. A gente fica muito contente que o tribunal esteja presente. Né? O que a senhora diz a respeito das audiências públicas na formulação dos quesitos transicionais, as bases de plataformas políticas, aquela que sai daquele que sai, daquele que entra? Então, a audiência pública, ela é um instrumento, né, que permite a questão da democratização e a informação ser repassada para a população como um todo. Entretanto, o que a gente tem visto, né, no CEPAM, e a gente acabou ano passado de fazer uma pesquisa, o CEPAM com o IPEA, é que as audiências públicas são muito pouco utilizadas como instrumento de transparência, de participação e controle social. Né? Nós verificamos que a grande maioria das audiências públicas no Estado, essa publicação chama Gestão Municipal, um retrato das prefeituras do Brasil, está no site também do CEPAM, na parte de publicação. Ela foi feita em vários estados brasileiros. Nós percebemos que ainda precisamos aprimorar as audiências públicas, primeiro que elas sejam atrativas, que as pessoas assistam. Segundo, que eu consiga transmitir a informação de uma forma acessível e fácil para que as pessoas entendam a informação. Né? Então, ela é um instrumento, sim, a gente pode utilizar como da mesma forma os relatórios que são
enviados pelas prefeituras aos tribunais de contas e às câmaras municipais. A gente já tem vários instrumentos. A gente precisa se apropriar desses instrumentos e eles serem feitos de uma forma acessível e que todos nós compreendamos. E que não fique ainda muito restrito só à questão financeira. Né? Então, por exemplo, as audiências da saúde, a audiência pública, são obrigatórias a cada 3 meses, pode ser um instrumento grande que, se todos os candidatos a gente convidasse, né, usasse como uma estratégia, convidar todos os candidatos a começarem a frequentar as próximas e vamos fazer um balanço da área da saúde e assim por diante. A única área social que tem a obrigatoriedade de ter audiência pública trimestral é a área da saúde. As demais a gente não tem. Não sei se eu respondi. Eu acho que essa também pode ser... Aliás, eu gostaria de estender, não é uma discussão jurídica sobre o assunto, mas, de qualquer modo, eu acho que a mesa pode entender inconveniente se manifestar. Uma das perguntas aqui, que não tem identificação, não sabemos quem encaminhou, mas se é recomendado realizar uma audiência, uma auditoria, quando o prefeito é eleito, assume a prefeitura. E se essa auditoria é benéfica ou é negativa para o processo de transição do governo democrático. Gostaria de ouvir a opinião de todos a respeito disso. Podemos começar com o prefeito? Na verdade, não tem nenhuma importância na transição, porque ela é feita depois que você assume, né? Se você tiver dúvida, não tiver tido a oportunidade de fazer um levantamento em tudo que queria e tal. Na minha cidade, eu não quis ser indelicado, mas foi muito difícil. Merecia, sim, uma auditoria. Nós fizemos uma superficial, mas isso pode ser feito perfeitamente. Se for necessário, a equipe e o prefeito eleito acharem necessário. Eu sempre acredito que a democracia é possível e que a gente pode... Não, e que nós podemos ser um modelo. Eu sei que eu já trabalhei em prefeitura, eu coordenei um consultório de saúde há muitos anos e trabalhei com prefeitura muito pequena e sei muito bem como que é essa questão, mas sempre achei e acredito que é possível a gente fazer de uma forma diferente que a gente tem feito a gestão pública. É por isso que eu fiz a administração pública. Eu acho que a auditoria é uma prerrogativa da equipe que está entrando. Ela pode ser feita? Pode ser feita. Mas a gente poderia estar caminhando antes, né, com um conhecimento maior da realidade que a gente tem e trabalhando com a informação ao longo do tempo. Se nós tivéssemos, né, da mesma forma que a Rede Nossa São Paulo apresentou as informações que os municípios podem trabalhar com indicadores e tudo mais, a gente fez uma publicação que foi extremamente consultada pelos municípios da gestão passada, que chamava-se Diagnóstico Municipal. Eu poderia ter um conhecimento da realidade, monitorar essa questão, ter nos nossos sites, que eu acho que a tecnologia da informação pode avançar na transparência, no controle social, a gente poderia ter uma situação diferenciada. Agora, se eu chego, não tenho nenhuma informação, não tenho nada, às vezes o caminho pode ser uma auditoria para ser realizada. Bom dia a todos e a todas. Como a Rede Nossa São Paulo e as iniciativas que trabalham na rede brasileira batalham para que os instrumentos de transparência eles tenham vigência ao longo de toda a gestão, eu também fico com uma posição bastante semelhante à da Carminha, no sentido de que é muito melhor que a gente tenha a transparência, os indicadores de resultados da gestão, mas também os indicadores de desempenho dos próprios processos públicos, porque aí é possível, além do resultado lá na ponta, é possível a gente acompanhar o desempenho da administração pública ao longo de todo o tempo, né? Então, com esses instrumentos, com as audiências públicas que já são previstas em lei, quando se tramita a lei
do orçamento na Câmara Municipal, antes de voltar para o Executivo, de ser aprovado. Quer dizer, acho que nós já temos um conjunto de instrumentos que garantem, ou podem garantir, podem aprofundar o processo de transparência ao longo de todo o governo. E chegamos na transição sem essa necessidade de uma auditoria. Agora, enquanto ainda não temos, né, instalados os instrumentos de transparência com essa eficiência em todos os municípios, em todos os governos, talvez, em um caso ou outro, a auditoria seja cabível. Há uma pergunta a ser feita. Por favor. O doutor Jacó, também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom dia, boa tarde, plenos meio-dia. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de poder fazer uma pergunta por escrito e também poder fazer uma pergunta pelo microfone. Quero parabenizar o CEPAM sobre todos os aspectos, sempre inovador, batalhador, atualizador, e esse tema importantíssimo. Todos os ilustres palestrantes deixaram de mencionar, no devido respeito, a presença dos vereadores nos aspectos transicionais. Agora, eu acredito que isso até seja uma medida salutar que evitaria o confronto da situação oposição quando houver. Agora, o fundamental de toda a nossa vida, que nós somos, de uma certa forma, homens públicos, é administrar não bens nossos, é administrar bens que nos são confiados através do voto, do recolhimento de impostos, calções, taxas, emolumentos e tudo mais. Então, para mim, existem duas coisas fundamentais. Uma é o erário público, isso é patente. E outra, contrariando o nosso Celso Gírio, que até um candidato a prefeito já é um pecador, já não vou criminoso, o criminoso ele foi muito duro, mas um pecador. Eu acho que também não é verdade, que só a pessoa em se dispor de ser um candidato já é um homem de bom senso. E o bom senso na política deve sempre preservar. Embora existem situações desagradáveis, que o bom senso aí indica uma honestidade, competência, dedicação, desprendimento, trabalho, total isolamento da vida privada, porque constantemente no seu local onde mora ele é cobrado, sobre todos os aspectos. Então é um homem dedicado. Existem, só para se ter uma ideia, em setembro de 2009 criou-se a 15ª Câmara de Direito Criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo para tratar, na sua maior parte, de mais de 1000 processos crimes contra prefeitos. Processos crimes contra prefeitos, não digo assim que todos os 1000 prefeitos, mas muitos prefeitos têm 10, 15, 20 processos crimes, então veja a seriedade do assunto. Agora, o nosso tema de hoje aqui, nós nos baseamos, devido ao respeito se eu estiver fugindo à delicadeza, apenas uma opinião pessoal, em dados e mais dados. Não estamos tentando, nesse política transacional, por motivos que eu já expliquei, coletar dados de vereadores. Mas ninguém melhor do que o próprio alvo nosso, que é o nosso eleitor. Desculpe-me com relação ao Neufeld, não, se não foi mesmo, Neufeld. Independe, mesmo que depois de eleito, pode ser feito sim, sem medo de qualquer audiência pública, porque lá vai comparecer quem quiser, quando puder, muito bem. Agora, uma outra questão que eu preciso deixar muito claro aqui,
a dureza com que o Tribunal de Contas, os tribunais de contas estão agindo. Eu digo no meu tribunal, com todo respeito. Eu vou me alongar um pouquinho mais para justificar o que eu estou dizendo. O tribunal não tem uma atividade social. O tribunal não tem uma atividade política. O tribunal tem um aspecto tão somente naquilo que é mais difícil para todos nós, administrar o erário público. Agora, nos retrocedendo aos anos de 89 e 90, do qual o Dr. Macruz teve uma atividade brilhante, o CEPAM simplesmente humanizou a atividade jurisdicional do Tribunal de Contas do nosso Estado. Até então, o tribunal era tido como aquela espada em cima da cabeça de todos. Nesta época, o tribunal criou 9 unidades regionais. E o CEPAM, juntamente com o Tribunal de Contas, esteve presente em seminários de uma semana em todos os escritórios regionais, com comparecimento, acho que de pelo menos uns 500 municípios, mais de 2.000 pessoas, em que os diretores de fiscalização, conselheiros do Tribunal de Contas, os técnicos do CEPAM, inclusive aquele Diógenes Gasparini, que foi uma pessoa respeitadíssima, abriram as portas, e o público teve a condição de conhecer o Tribunal de Contas na sua essência. E depois destes seminários, em fevereiro de 91, houve uma reunião de todos os conselheiros e se estabilizou no tribunal a necessidade dessa abertura de cursos, palestras. O Tribunal de Contas tem mais de 90 encontros regionais. Foi criada uma escola de contas. Então, ele não deixa de ter aquela atividade jurisdicional dura, mas, graças ao CEPAM, à iniciativa do CEPAM, do Dr. Macruz, que cumprimento todos aqueles que estiveram presentes, o tribunal se humanizou muito mais. É como um juiz que vai julgar uma causa. Se ele fechasse os olhos e só analisasse os livros, os processos, ele teria um modo de julgamento como era o tribunal antigamente. Hoje, o tribunal examina todos os processos dos 644 municípios, todos dentro do órgão executivo público estadual, de uma forma mais humana. Tanto é verdade que antes de proceder à sua atividade, ele faz cursos, palestras, reuniões, e também aqui teve algo muito fortalecedor, a presença do nosso o Moacir de Araújo Nunes, da COPESP, que surgiu daqui. E o Moacir todo ano faz um seminário. E até hoje continua sendo, e com a presença do Tribunal de Contas, a presença do CEPAM e tudo mais. E tanto é que esta audiência, a UDESP, a audiência pública, foi lançada nos congressos da COPESP, ainda com fundamentos sólidos, saídos do professor Moacir, que teve assento sempre aqui no CEPAM. Então, meus parabéns e coragem a todos, e onde eu puder, de uma certa forma, em nome do Tribunal Auxiliar, me coloco à disposição. Obrigado. Obrigado, Jacó. Bom, tem mais alguma pergunta que você fez no microfone? Então, enquanto o microfone chega, a Elizabeth Biachati faz uma pergunta ao prefeito de Mococa, de como o senhor interage com a população, o que é feito para a melhoria de Mococa, e é falado sobre sustentabilidade. Bom, na minha fala eu já disse, para você conseguir uma cidade sustentável, todo mundo deve estar de acordo, né? É através da educação mesmo. Isso é um problema básico. Então, é o primeiro grande passo. Motivação, isso a gente tem investido em educação, apesar de médico, e investir 25% a 26%
Na saúde, a nossa educação é a prioridade mesmo, número 1. Então, a primeira coisa seria nisso. Agora, uma cidade precisa ter autoestima, a sua população precisa ter autoestima para aderir aos programas, a tudo que você faz. E a gente tem feito um trabalho em todos os setores. Acabamos de fazer essa semana a feira da indústria de Mococa. Até o próprio prefeito ficou surpreso de ver quanta coisa interessante de alta tecnologia tem lá. Estamos resgatando uma exposição agropecuária, Mococa é uma bacia leiteira, né? Então estamos levantando a autoestima que infelizmente estava muito baixa. Para depois, tem vários grupos ecológicos lá que a gente está constantemente, temos nosso departamento de meio ambiente, agricultura, tudo isso junto e principalmente com a educação é o que a gente tem tentado, resumidamente é isso. Boa tarde, meu nome é Benjamin Wilke, eu sou gerente de governo na Sincorp, uma empresa de fornecedora de tecnologia de informação, principalmente para governo, né? Eu queria fazer uma sugestão à senhora Maria do Carmo, da CEPAM, baseado numa experiência que eu tenho em projetos de tecnologia, né? Assim como o secretário Júlio Semeghini, eu sou um apaixonado por tecnologia de informação. E o que acontece? Assim, em grandes projetos, em organizações, grandes projetos envolvendo mudanças de pessoas, processos, tecnologias, faz parte do projeto um plano de transição, né? O que eu entendo é o seguinte, isso eu acredito que poderia ser adaptado a esse tema com a CEPAM, desenvolvendo um trabalho de forma a criar um modelo, um guia de transição para esse tema e que pudesse, através, digamos, até do bom exemplo aí da Rede Nossa São Paulo, né, gerar uma carta compromisso a ser fornecida aos atuais prefeitos e aos futuros candidatos, aos candidatos a futuros prefeitos, de forma a haver a adesão deles a esse modelo, esse guia de transição. E isso poderia até servir como uma exposição desses candidatos e dos atuais prefeitos, uma exposição positiva na CEPAM, no site também, à sociedade civil, de forma a mostrar que essas pessoas estão engajadas nesse movimento tão importante para todos nós, né? Então ficaria assim como uma sugestão à senhora Maria do Carmo. Okay. Boa tarde a todos. Desculpe, senhor, só um instantinho. Desculpa. O doutor Eduardo Neto, infelizmente, vai ter que retirar, mas ele quer apenas dar umas últimas considerações, últimas palavras para poder ficar à vontade. Na verdade, eu só quero pedir desculpas. Eu acho que eu não me programei bem, está ficando apurado. Foi um prazer participar. Muito obrigado, realmente. E me perdoe não poder ficar agora nesses últimos minutos. Obrigado. A gente agradece, doutor Eduardo. Muito obrigado. Então, por favor. Boa tarde. Eu estou aqui para assistir isso. Gostei quando fui convidado, o Jorge, que está aqui do meu lado, mas desapareceu agora. Eu estou aqui e apoio tudo que falou o Jacob, já foi também, do Tribunal de Contas, e apoio também o Ministério Público do que está fazendo. A população está totalmente, aquilo que já foi falado à mesa, revoltada, indignada com os políticos. Eu fui me meter nessa porque uma vez fui assistir um seminário que o Jorge organizou em Campo de Jordão, e o Tribunal de Contas
eu falei que eu estava, que ninguém queria falar, os políticos que estavam lá e representando certos municípios. Eu pedi a palavra e falei que eu estava nesse seminário lá em Campo de Jordão, apoiando uma senhora professora de Juquitiba, porque Juquitiba foi governada por 15, 20 anos e está numa situação terrível. O senhor diretor do Tribunal de Contas falou, o senhor é culpado. Por quê? Porque as pessoas de bem não a querem assumir. Então assume os outros. E resolvi entrar. Apoiamos uma senhora professora, 40 anos de magistério. Ganhou com 70% as eleições. É uma cidade pobre, carente. Levaram um prejuízo de 30 milhões. Uma cidade com 27 mil habitantes, que não podemos ter indústria. É uma cidade ambiental. Manancial do Grande São Paulo. 60 quilômetros de São Paulo, Juquitiba. E o que eu acho... Agora todo mundo quer ser prefeito lá. Depois que a mulher correu atrás na linha federal, aqui em São Paulo, e graças a Deus o governador Alckmin ajudou, prorrogando essa dívida, que vai levar 20 anos, e está se trabalhando. Mas enfim, o que eu acho, parabenizo mais uma vez a CEPAM. A dona Cida Mascos tem vindo no CEPAM, você está sendo atendida, agradeço. O que precisa é realmente isso, aquilo que o nosso amigo de Mococa falou. É a cultura. A nossa cultura política é terrível, terrível, ruim. E o que precisa é isso, é seminários, levar esclarecimento para as pessoas pobres, porque a turma compra, o povo não é culpado. Ah, tem um governo que merece. Não é. O povo é enganado pelos políticos de má fé. Querem entrar. É o nepotismo, é isso, é aquilo, é tudo que já sabe, que já conversou aí. Político que entra na política quer ganhar dinheiro. Vocês viram, eu não vou falar, falou aí de tanto, Sarney. O homem não larga o osso, ninguém quer largar. Quando entra, não quer sair mais. O que é isso? Isso é democracia? Os políticos trabalham contra a democracia, com raras exceções. E precisamos mudar isso. Só vai mudar com cultura, com seminários. Ontem estive num, com o Jorge, e é isso que precisa. Muito obrigado e desculpa. Bom, agradeço a manifestação. Há uma pergunta à mesa, caminhar diretamente à mesa, como ela avalia a necessidade e a importância da criação da função da controladoria nas prefeituras para garantir a conformidade orçamentária, financeira e administrativa na gestão municipal. Como dirigir da mesa, vou pedir que todos se manifestem e, como a nossa ordem já está se avançando também, peço que possam ser rápidos nas respostas, por gentileza. Eu acho importante, mas não é fundamental. Você tem uma equipe boa que dê conta do recado, tudo bem. Eu acho que se a gente pensar que 61% dos municípios paulistas têm menos de 30 mil habitantes, não é para todo mundo que a gente vai ter a controladoria como órgão institucionalizado e tudo mais. O que a gente tem que ter é aqueles controles, o monitoramento, a avaliação, que não precisa ter uma estrutura chamada controladoria. A gente pode ter pessoas responsáveis. O que não dá para deixar de ter é planejamento, o acompanhamento, o monitoramento e avaliação. Independente, cada porte de município vai exigir uma estrutura diferenciada. Depois eu tinha umas considerações. Não, já posso aproveitar, eu queria considerações que foram feitas e da senhor Benjamin. O CEPAM tem tentado, né, e era por isso que a gente fez as publicações, como uma referência
para a gente foi uma surpresa ao analisar agora as leis que muitas seguem e fazem menção ao modelo do setor, tanto lei como decreto. A gente acha que isso é suficiente? Não é suficiente. A gente tem que avançar um pouco nesse processo de estar fazendo novos instrumentais para o município. E a ideia da equipe é que a gente avança, aprimore a partir dos conhecimentos e discussões que a gente teve, aprimore esse processo e faça, a gente está discutindo de talvez ser um observatório de gestão, mas que a gente crie um instrumento que possa monitorar e auxiliar quem está lá na frente, gente, que tem dificuldade, que parece fácil dizer assim, vamos ter as informações. Não é fácil. A gente fez um guia sobre diagnóstico. Como é que você consegue o dado de acesso à água no município e regionalizar? Você tem que entrar no site do SEAD, aí você vai no perfil municipal. Tem que fazer um guia, quase para o cara chegar na informação. Né? Parece simples, mas não é tão simples assim. Então, o que a gente tem tentado, e a ideia desse é o primeiro evento de uma série que está sendo programada, como é que a gente pode auxiliar. E quem está lá na ponta e teve dificuldade, sempre o nosso telefone está disponível para qualquer um consultar, a gente atende qualquer um, dependendo se assinante ou não direto, mas é que a gente cria os instrumentais, tem modelos, né? A Maura está começando a pensar alguns modelos que possam servir de como é que eu vou mostrar programa e projeto. Né? Tem várias leis que a gente analisou em decreto que falam assim, nós temos que dar informação sobre programa e projeto. O que é importante eu dar de informações e projetos para a pessoa que está chegando? Então, a ideia é que a gente crie alguns instrumentais um pouco para isso. E só respondendo o que o Sr. Jacó colocou, nós achamos extremamente importante o papel dos vereadores, tanto é que na minha fala eu elogiei alguns que eu vi e que têm modelos interessantes. A Câmara tem um papel importante nesse processo e que ele não está fazendo muitas vezes indicativos do executivo. Tem várias questões que a gente pode aprimorar o papel do legislativo nesse processo. Bom, apenas queria informar que houve a identificação da pergunta sobre a controladoria das prefeituras no Espírito do Sul, que é aluno do curso de pós-graduação e gerente de cidades da FAP. E pelo menos por escrito, uma última pergunta que nos é encaminhada aqui. É feito pelo Paulo Marcos, e na verdade ele pede um comentário sobre se deveria haver, na verdade ele afirma isso, deveria haver uma obrigatoriedade quanto a ser cumprida a decisão do Tribunal de Contas do Estado, quando julga as contas do município desfavorável. Mas os vereadores julgam apenas critério político. Assunto deveras complicado. É verdade que o julgamento das contas do prefeito são feitos pelo Tribunal de Contas, só que o julgamento do prefeito são dois, basicamente. O do vereador é um só. O vereador diretamente do Tribunal de Contas. E parece que é fácil derrubar. Isso tudo depende muito da composição política de momento. Como tem parecer que é desfavorável e ele é rejeitado, tem parecer que é desfavorável e ele é aprovado. Então, isso é um juízo perigoso. O inverso também é verdadeiro. E não é pouco, não. A gente sabe disso, porque a gente lida no nosso dia a dia com questões dessa natureza. Então, deveria haver sim, só que de duas uma. Ou a Câmara não opina mais de nada, só deixa o Tribunal de Contas, e aí sai para tudo, entendeu? Que requereria certamente uma ampla alteração da Constituição Federal, da Constituição Estadual e das leis orgânicas municipais. Agora, enquanto é verdade que derruba o desfavorável, também derruba o que é favorável.
tudo segundo parece por critérios políticos. Também não é tão assim, não. Também não é necessariamente dessa hora. E quero dizer mais uma coisa, que é o seguinte: todos os pareceres favoráveis às contas de prefeito e de vereador, ou, desculpe, prefeito e presidente de Câmara, que o Tribunal de Contas emite, ele já encaminha ao Ministério Público, independentemente do julgamento da Câmara Municipal. A Câmara pode ser favorável, desfavorável, rejeitar, aprovar, derrubar, não importa. Porque os dados que o Tribunal de Contas, o exame que ele faz, ele já encaminha quando detecta a existência de alguma irregularidade ou de algum equívoco. Seja lá o julgamento que a Câmara tenha com relação a isso. Mas, certamente, essa afirmação do Paulo Marcos, ela é bastante, assim, provocativa, para a gente poder refletir um pouco sobre isso. Mas não é só nesse aspecto, não. Insisto, não é só aqui, não. Tem os seus prós e os seus contras essa questão. Ok? O Ministério Público de Contas dentro do tribunal. Então, só reitera o que a gente está falando aqui. Ok? Fátima, do CEPAM. Eu gostaria de saber do prefeito Antônio Naufel se ele, tendo passado por esse processo, já sentiu na pele a dificuldade da falta de informação, se está revendo a lei de transição do seu município, porque ela existe, e o senhor recebeu informações não muito boas, se então está preocupado com isso, e se vai instituir uma comissão de transição no seu governo, caso o senhor não seja candidato. Ou seja, se o senhor está preocupado com esse processo neste momento. E gostaria também de fazer uma questão para reforçar aqui para todos nós, o que é importante fazer neste momento, neste ano, para garantir o processo de transição futura. Obrigada. Bem, a gente tem a lei. A última vez que eu fui prefeito, a minha transmissão foi tranquila, tudo aberto, disponível, né? Fui da posse, meu candidato perdeu a eleição na maior da democracia. E essa vez nós vamos fazer a mesma coisa, evidentemente, foi bem dito aqui. Se você for transparente, mostrar o que está acontecendo e transmitir com transparência, você está te dando um atestado positivo. Se você não fizer isso, deixar para depois, se um adversário seu ganha, ele vai colocar do jeito que ele quer. Então, eu acho que é fundamental a transparência. Para aqueles que não têm, que gostariam de fazer, o que a gente acha? Nós estamos defendendo no CEPAM que se institucionalize isso. Cria uma lei, um decreto, né? Porque a gente sabe que nem sempre é possível a lei. O instrumento mais adequado é a lei de ser feito no município. Então, o primeiro passo seria essa questão. O segundo passo é criar uma comissão interna na prefeitura, nomeando para organizar a informação. Organizar a informação não é só a informação contábil financeira, é uma informação que possa até orientar o candidato que vai assumir. Né? A gente poderia, eu gostaria muito que tivesse aqui associações de município com sócios que tomassem isso como bandeira e a gente fosse assessorar, porque isso é uma iniciativa do executivo, nós não podemos obrigar que ninguém faça, né? Mas é que ele assuma isso e assuma a organização da informação, para que a gente possa até ter uma campanha talvez diferente daquela que a gente teve, que o Oded falou um pouco, uma campanha onde a gente faça um programa de governo baseado em metas que sejam acessíveis e exequíveis, né? Porque não adianta a gente dar aquelas metas que são impossíveis de realizar. Se eu tenho
no Brasil como plano de meta, né, na educação, agora o novo plano que ainda não foi votado, de ter 50% da criança em creche, eu não posso fazer um plano, não tem nenhum município paulista que conseguiu chegar a 80% de creche. Não tem nenhum, né? A gente está atrás dos municípios nessa questão. Então, eu não posso fazer um plano que diga que é isso. Então, talvez organizar a informação, ela é vital para a gente. Tanto fazer uma campanha mais honesta, né, mais responsável, como ajudar já a organizar a informação para o processo de transição. Então, eu formaria também as comissões municipais, né, as equipes, né, municipais, para poderem se organizar para a eleição e depois para a transição. Eu sou Paula, do município de Itatiba. A minha pergunta é para o Maurício, né? Eu gostei muito do que o Dede falou, ele chegou na questão que eu acho que, assim, fundamental e acho que tem muito a ver com o assunto da transição, embora acho que seja talvez um preparo antes, seja um sonho, talvez, né, na administração pública, porque eu trabalho há 22 anos lá no município de Itatiba. E eu fui uma das pessoas que sofri com a transição, né, participei, e depois que a gente foi usado na transição enquanto funcionário efetivo, da contabilidade, depois de 21 anos, com prêmio no Conselho Federal de Contabilidade, CRC, me mandaram para a da saúde. E, então, essa questão de formar esse pessoal efetivo é importantíssimo lá dentro da prefeitura e tem que ser valorizado, né? Porque tem muita gente disposta a trabalhar. E isso não aconteceu só comigo, com vários colegas de outras áreas. Então, foi uma caça às bruxas que não existiam. E eu não sei se nesse programa das cidades sustentáveis, que eu não conhecia, fiquei conhecendo agora no evento, que, aliás, parabenizo o CEPAM, porque é uma qualidade excelente, né, do que a gente tem visto nesses anos. Será que, eu não sei se é um ponto, porque eu não li o material, não existe uma forma de firmar nesse compromisso, incluir, né, nesse plano, um compromisso do prefeito em formar esse pessoal de carreira dentro da prefeitura, começar a diminuir esses cargos, que infelizmente vêm pessoas boas, mas a maioria são compromissos políticos. Acho que tem que mudar a mentalidade dos políticos nesse país, que prefeitura, órgão, né, estadual, federal, não é local de agradecer voto. Né? Acho que lá é lugar de trabalhar e muito, porque tem muita coisa para ser feita pela população. Então, talvez seja uma oportunidade, claro, vai depender de muita vontade política, pode ser que atrapalhe um pouco, mas acho que a gente tem que começar em algum momento esse movimento. É isso. Bem, ótima sua proposta. E talvez seja até uma proposta interessante para o CEPAM, né? O CEPAM tem feito um belíssimo e necessário trabalho. Tenho acompanhado recentemente os municípios paulistas. E talvez um movimento que incluísse na política de transição também chamar a atenção dos candidatos, dos prefeitos eleitos, a necessidade da formação dos funcionários, né? E talvez uma formação para um conceito um pouco mais, digamos que, avançado de administração pública. Eu não quero fazer comparações entre atrasados e avançados, mas já existem muitas coisas que estão prontas, que foram feitas, que deram bons resultados. A gente não precisa reinventar a roda, né? A gente precisa ter acesso a essa informação de como é que você tem quadro estável do funcionalismo público para determinadas áreas, que são áreas estratégicas, que não podem sofrer solução de continuidade, né? Que precisa ter sempre aquele conjunto de informações, aquele conjunto de funcionários à disposição da administração pública e do público ao mesmo tempo. Agora, a gente não pensou nessa proposta, né? A proposta que nós fazemos
para que a gente não coloque conteúdos naquilo que os prefeitos vão desenvolver, né? Então, a carta compromisso, o prefeito ele se compromete a fazer um diagnóstico de como ele encontrou o município dele e fazer um plano de metas para a sua gestão, para os 4 anos da sua gestão, a partir desse diagnóstico e utilizando os indicadores que a gente está recomendando como ferramentas para o diagnóstico e depois ferramentas para a própria gestão, para ver como é que esses indicadores vão evoluir na sua gestão. Pode haver aí, perfeitamente, a inclusão de uma meta de formação, de criação de um quadro estável do funcionalismo público, que seja valorizado no processo do planejamento, inclusive nos processos da própria transição, né? Para as futuras transições. Precisa ter gente que pensa, que cuide disso, que faça memória de informações, etc. Agora, eu acho que é uma boa ideia, né? E a gente precisaria, talvez, tentar fazer com que essa ideia tomasse um conteúdo, quer dizer, como fazer, quais as escolas, quais os instrumentos que os governos têm, governo federal, governo estadual, para fazer essa formação dos funcionários, para que a gente tenha esses quadros estáveis cada vez melhor preparados para a função pública. Muito boa a sua proposta. Meu nome é Jorge Luiz dos Santos, eu sou presidente do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Administração e sou coordenador de um grupo que estuda administração pública no Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu quero começar pelo fim do que eu queria manifestar, que é o seguinte: eu quero parabenizar a equipe do CEPAM, porque eu acompanho o trabalho já faz alguns anos, talvez mais de 20. É uma instituição importante do governo do Estado e que, por razões políticas, teve altos e baixos muitas vezes, e nesse momento está mostrando aquilo que tem que ser desenvolvido pela Casa para fortalecer os municípios. Gostei do slogan, fortalecendo municípios, é isso mesmo que o CEPAM foi fundado com esse objetivo. Então, nessa resposta que você deu agora, Maurício, essa é a casa onde se faz o desenvolvimento de funcionários municipais. Tem cursos para isso, tem material para isso, tem pesquisas, como a Carminha mostrou. E no governo do Estado você tem a Fundap, né? Então, esse aspecto existe, e eu diria para você que dentro do governo do Estado e dentro do município aqui de São Paulo, e mesmo no governo federal, os instrumentos existem. O que é difícil é ver por que esses instrumentos não são aplicados. Toda essa estrutura, dizer sobre a estrutura de Estado, de ter plano de carreira para funcionário público, para fazer a qualificação do funcionário público, isso existe. Agora, não está sendo desenvolvido na velocidade e na necessidade que a sociedade precisa. E eu quero voltar a repetir aquilo que eu disse na hora que estava o Gílio e o Júlio, que aqui está se falando várias vezes sobre criar leis, criar material dentro dos municípios, e eu quero voltar a lembrar que existe esse PEC 382 de 2005, que está em fase final de aprovação a nível federal, e obriga o federal, os estados e os municípios a fazer esse processo de transição dentro do modelo do Fernando Henrique com Lula. Então, isso já existe e já passou por muitas comissões. Eu creio que está em fase final, né, de aprovação, e seria interessante... Não, ainda tem mais comissões, mas já passou por mais da metade. É aquela historinha, ele começou em 2005, tem mais 5 anos para ser aprovada. Mas eu creio que se houver movimento nesse sentido de pressão, a Câmara também é uma área que recebe a pressão da sociedade. Se nós nos organizarmos no sentido de que isso ocorra, vai ter que ter uma aprovação mais rápida, tá certo? Eu creio que a preocupação é que nem o Gílio falou, quer dizer, aí você tem um problema de legalidade. O que pode ser feito a nível de Estado, o que pode ser feito a nível de município, dentro do princípio da Constituição Federal.
Então, é isso que eu queria comentar com relação à questão da transição e a questão da formação de organizações de governo permanente. Eu fiz uma palestra ontem no Conselho Regional de Administração, tratei desse assunto, e você tem no modelo americano um ato, uma lei, que chama de Pendleton, que foi feita em 1890 e qualquer coisa, depois que um presidente americano foi morto, porque o líder comunitário lá não foi colocado num cargo público. Ele se revoltou e matou o presidente. E, a partir daí, o Congresso americano criou uma estrutura que a administração pública independe do político que esteja de plantão. E a França também tem um modelo semelhante, com o Conselho de Estado, e é isso que nós temos que trabalhar no Brasil, ter administrações permanentes, e essa questão de cargos de confiança, que sejam reduzidos ao máximo, tá certo? Nos Estados Unidos, o Obama indica em torno de 500 cargos de confiança. E aqui no Brasil se divulgou, eu não sei porque eu não contei, não fiz auditoria, mas se divulgou que o Lula indicou 20 mil, só o governo federal. Então, essas coisas que acabam desmotivando o funcionário público, tá certo? Aquele que entrou por concurso público, que passou por todos os processos, bonitinho, e aí chega alguém, né, um paraquedista, como a gente costuma identificar, ganhando 3 vezes mais, sem conhecer nada da estrutura e acabando com essa situação. Então, concluo, parabéns, Carminha, parabéns toda a equipe do CEPAM, que comecemos o ano 2012 com muitas atividades do CEPAM. Obrigado. Pois não. Pois é, então bom dia a todos. Meu nome é Terezinha, sou prefeita de Rincão. Eu queria, nesse momento, fazer apenas assim, uma consideração sobre esse evento. Queria parabenizar o nosso presidente Lobo Neto por ter tido essa feliz ideia de nos chamar aqui para repensar essa transição. Porque eu não gostaria de passar para o próximo prefeito que virá depois de mim aquilo que eu passei na época. Eu mandei um ofício na prefeitura pedindo uma conversa com o prefeito e ele me deu uma abertura no dia 31 de dezembro. Nesse dia 31 de dezembro, encontrei na porta da prefeitura um fornecedor da cidade de Catanduva, dizendo que tinha uma dívida, que se ele pudesse vir na segunda-feira para vir conversar comigo e acertar essa dívida que havia na saúde. Como eu moro perto do pronto-socorro, à meia-noite eu fiquei preocupada, eu falei, bom, já é o meu governo, então acho que eu vou lhe dar uma olhada para ver como é que estão as coisas, porque não foi passado nada. E tive a infelicidade de encontrar um acidente e o nosso piso do pronto-socorro todo ensanguentado. Conversei com alguém ali, não tinha material para limpar, voltei na minha casa, todo mundo comemorando a passagem do ano, e eu fui buscar um material para proceder à limpeza ali da entrada do nosso pronto-socorro. Então eu falei, bom, eu não gostaria de passar para o meu sucessor aquilo que eu encontrei. E achei que foi muito útil ter vindo aqui, porque nós temos tempo hábil ainda de pensar numa lei, numa organização, num conjunto de medidas para que possa proporcionar àquele próximo que virá uma transição muito mais feliz do que aquela que eu recebi. Então, eu quero agradecer ao CEPAM por essa iniciativa. Eu sou Celso Junqueira, prefeito de Sudimenuce, e sou uma pedra no sapato do CEPAM, né, Carminha? Nós queremos trabalhar lá com a mente, né? Você sabe. Eu tenho assim, uma maior admiração por essa instituição, pelos técnicos, pelas pessoas que se dispõem a dar esse apoio que é fundamental para os nossos municípios paulistas, né? Mas eu vou aqui fazer uma reclamação, na verdade, de apoio ao CEPAM, né? O CEPAM, apesar dessa importância toda, está com déficit orçamentário, o que o impede de fazer o atendimento que os municípios precisam. Viu, Jorge? É por isso que eles não conseguem fazer
a disseminação de todo o conhecimento que tem aqui, na capacitação dos servidores e tal, que é essencial. Né? Então, eu teria muito a falar aqui, mas é um tema que me interessa muito, não só a questão da transição, mas a questão da estruturação institucional dos municípios para que tenha uma continuidade, que é o que interessa à população. A população, ela imagina que ela só participa do processo democrático no ato da eleição. E ela imagina, e de verdade é isso que ela acaba fazendo. Então, acho que essa iniciativa do nosso São Paulo pode começar a abrir um clique aí, as redes sociais, etc. De que o envolvimento da sociedade deve ser permanente. Permanente. Não apenas na definição das políticas públicas, mas na vigia, no acompanhamento e como suporte, inclusive, como recurso de parceria para a execução das políticas públicas. Né? Então, eu vi alguns exemplos que existem de observatórios, vamos dizer assim, que é quase que governo paralelo. Né? Você tem uma estrutura de informação de uma ONG que está olhando pelo município e também se propondo a ser parceira da administração pública. Né? Ora aperta mais, ora ajuda mais, depende muito da administração. Então, eu vejo que nós estamos num momento em que a tecnologia da informação poderá catalisar uma mudança radical nos sistemas das gestões públicas brasileiras e que poderá, a partir daí, resgatar a credibilidade dos políticos no nosso país, que também, a meu ver, estão deixando muito a desejar. São, salvo raras exceções, mas o Estado de São Paulo, acho que num nível melhor do que a grande maioria do Brasil, mas, de fato, é deprimente a gente ver a situação com que a classe política é tratada justamente. Né? E aí eu queria dizer que a complexidade é tão grande e nós precisamos entender, vamos entrar em 2012 e não vamos resolver os problemas todos da administração pública sequer em 10 anos. Né? E nós precisamos pensar nisso. Né? O fato é, se nós não identificarmos quais são os problemas mais sérios e começar a tratá-los, quer dizer, ter um plano estruturado, nós não vamos conseguir resolver os problemas urgentes nunca. Né? Então, aí eu sugiro ao CEPAM também uma competência que já tem sobrando aqui, é auxílio às sociedades no planejamento estratégico dos seus municípios. Então, não basta mais pensarmos em estrutura para pensar plano de governo. Pensar 4 anos é muito pouco. Né? O nosso problema é estruturante. Nós precisamos conseguir pensar 20 anos. Né? E a partir desse momento a gente começa a ter a sociedade como guardiã desse planejamento estratégico, como participante da governança dos municípios, e aí a questão da politicagem, que é o que prejudica muito as instituições e as administrações, elas passam a ser minimizadas com o tempo. Então, espero que a partir daí a gente consiga criar um ambiente onde o candidato que queira ser candidato, ele não apenas participe de cursos de capacitação, como certificações. A pessoa tem que ter, hoje você para entrar num concurso público não precisa ter, em algumas e diversas situações, curso superior. Quer dizer, qual é a habilitação necessária para ser administrador público municipal? Nenhuma. Nenhuma. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, nós precisamos passar por processos de certificação para que a pessoa se habilite à candidatura. É só para exemplificar algumas situações que a gente pode fazer, mas o CEPAM pode e deve ser o capitaneador de todas essas ações e nós, municípios, estamos aqui prontos para apoiar o CEPAM e sermos parceiros imediatamente. Por Carminha. O CEPAM, já vamos agradecer antecipadamente todas as manifestações com relação ao nosso trabalho. É difícil, nós passamos por dificuldades, mas claro que o CEPAM existe porque vocês existem. Entendeu? Enquanto tiver município, espero que tenhamos o CEPAM podendo, na medida das possibilidades, superando as suas dificuldades, poder atender com a maior presteza possível a todos os municípios, prefeituras, câmaras, entidades, enfim, que necessitem de algum apoio, de alguma ajuda, de algum trabalho. O CEPAM existe para isso. E tenho certeza que nós
Aninha, eu, Fátima, Rita, Rios, entre outros tantos que estão aqui, estão aí, de fato, à disposição, com o peito aberto para poder ajudar no que for possível. Ok? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Sou Paulo, né, prefeito de Viradouro. Eu acho que gostaria de parabenizar o CEPAM pelo trabalho, né, esse tema tão importante. Acho que conforme a minha colega disse aqui lá de Rincão, no dia que eu assumi não tinha combustível nem para as ambulâncias. Então, essa foi a situação que eu encontrei. Agora, eu acredito que esse tema, transição, para encurtar aqui, né, é o que eu penso. A eleição geralmente acontece em outubro. Então, quer dizer, dia 5, 7 de outubro já se sabe o prefeito eleito. Por exemplo, eu não tive transição, mas eu acredito que deveria essa lei que os municípios criassem, ou o próprio Estado criasse, que assim que o prefeito fosse eleito, ele já tivesse o direito de já no outro dia, no primeiro dia útil, ele entrar com a sua equipe dentro da prefeitura para poder analisar realmente a situação. Eu comecei dia 1º, por exemplo, de janeiro, não sabendo nada do que estava acontecendo, embora eu tivesse procurado o prefeito anterior, entendeu? E, na realidade, não houve essa transição. Então, acho isso muito importante. Foi citado aqui até, nós conseguimos impedir, porque no dia 18 de dezembro ele ia vender toda a frota da prefeitura. Embora me entregou, era toda sucateada, mas ele ia vender toda. Até o carro que ele andava do prefeito ia ser vendido. Então, acho que isso é importante, acho que esse tema transição é muito importante, e discordo um pouco do nosso colega que disse, né, eu, para quem não sabe, eu venho da iniciativa privada, nunca fui vereador, fui direto prefeito, porque clamaram, pediram para que eu realmente assumisse, né, peguei um governo que vinha de 26 anos de um mesmo grupo político. Então, vocês já sabem como que eu recebi a minha cidade. Então, na realidade é o que eu falo, mas Deus disse, né, se a gente, quer dizer, quando ele foi escolher alguém, ele chamou aquela árvore que dava fruto, mas aí todo mundo começou a encolher. Não, eu não quero, eu não aceito, o abacateiro não quis, sei o quê. Aí ele chamou o espinheiro. E vocês já sabem, se você plantar aquele espinho que dá no meio de várias frutas, se deixar ele vai tomar conta. Então eu acredito que o Brasil precisa sim, não é nem o Estado de São Paulo, o Brasil sim precisa de pessoas honestas na frente do governo. Acho que é isso que eu penso. Uma das coisas, quando se falou aqui em sustentabilidade, que eu não concordo, venho brigando já, inclusive, com os nossos deputados, pedindo isso, entendeu? Para que se discuta, isso até a nível nacional, que eu peço para a confederação. A distribuição de renda nesse país, e no próprio estado nosso, é muito mal feita, muito mal distribuída. Um exemplo, do lado da minha cidade eu tenho 3 usinas, não tem nenhuma dentro do meu município. Eu só fico com o problema social. E a arrecadação, a participação do ICMS vai para as cidades vizinhas. Então isso que eu brigo muito, que a Assembleia, eu acredito assim, que os deputados, desculpa aqui a ausência, acho que não tem nenhum deputado aqui, mas eu acredito que o deputado ele é eleito para legislar os do Estado de São Paulo, em benefício do Estado inteiro, e os lá do Congresso Nacional, que seja alguma coisa em benefício do país. Agora, é o que eu falei isso lá em Brasília, falei um dia para um deputado, que simplesmente eles são vendedores de dinheiro. Me desculpam, mas então municípios pequenos igual o meu, que não tem um orçamento, que não tem uma arrecadação, então o que acontece? A gente tem que ficar pedindo esmola, tanto no Estado quanto no governo federal. Por exemplo, o governo federal não paga emenda de 2009. Não sei os outros colegas prefeitos aí se já receberam. Eu não recebi. Então acho que é isso que a gente tinha que mudar nesse país, porque só assim a gente não ia ter essa chacota da hora que o político, né? O político já tem a família, ele é desonesto, ele é ladrão. O nosso colega lá do Tribunal de Contas, eu acredito que quando falaram agora do Tribunal de Contas online, para mim, eu queria que fosse na hora,
Não precisava nem da gente passar o Aldesp. Eu acho que só assim a gente iria realmente ter um país, ter um município onde as coisas acontecessem. E o que eu falo, as coisas acontecem no município, não é lá em Brasília e não é aqui na capital. Então é o que eu falo, o meu morador lá, a minha população, ela tem a mesma dificuldade, ela tem a mesma necessidade que o dela, que o do nosso colega lá, da outra cidade dele, como tem aqui na capital também. Então acho que essa aí, por exemplo, hoje a carga tributária que tem esse país, tudo é repassado. Porque não diz a indústria, por exemplo, ela produz um alimento, por exemplo. Se tem 18% de ICMS, quem paga isso? Quem paga esse imposto que é embutido na mercadoria? E outra, o comerciante, o próprio industrial, ele já faz o cálculo do lucro dele cobrando aquele imposto. Então quem paga somos nós, o consumidor que está lá na ponta. É o caso, por exemplo, a gente vê aí, ó, desculpa eu falar, mas por exemplo eu vejo aí Paulínia, tem uma arrecadação. E a gente está vendo exemplo aí, né? E pior que as cidades que tem mais arrecadação, onde os prefeitos estão sendo presos ou primeira-dama. Então o que a gente está acontecendo, o que a gente está vendo é isso. Mas por quê? Eu acho que aí sim precisa dessa fiscalização. Eu acho que quem melhor fiscaliza é o povo. Eu acho que só assim, concordo com o meu colega aqui, eu desde o início faço um trabalho na educação, porque eu acredito que a gente só mude esse país com educação. E para terminar, como que nós vamos querer ter um país desenvolvido e com uma educação de qualidade se gastamos 3 vezes mais em Bolsa Família do que em educação? Então acho que só aí já está o exemplo, porque, como eu falei, a gente tem que basear em índice, conforme o nosso colega disse, né? Mas eu me lembro também, antes de eu assumir, eu participei de uma palestra com um professor da USP, e ele falou assim para mim, prefeito, não acredite e nem fique analisando esses índices aí, que eles apresentam aí, porque é tudo falso. Faça o seu índice. Então é o que eu estou fazendo no meu município. Uma escola de qualidade, mas eu faço análise dos meus alunos todo ano. Tá certo? Então é isso que nós precisamos fazer. Então essa é a minha opinião. Gostaria de parabenizar o CEPAM e que a gente colocasse isso em discussão realmente, porque eu acho que só assim nós vamos ter uma, sei lá, eu falo uma distribuição correta e os municípios, e é o que eu falo, a gente não precisaria ficar pedindo esmola aí para deputado, para governador, para presidente lá em Brasília, tá certo? Que é o que eu falo. Eu falei isso lá na Confederação Nacional, lá em Brasília. Quer dizer, o governo federal arrecada-se tudo. 33% é do governo federal, 33% dos estados, e dá os 33% dos municípios, que eu tenho certeza que nós mudaremos esse país. Muito obrigado. Bom, alguém mais? A Ana? Então, Ana, por favor, rapidinho, só um minutinho para chegar o microfone aí para você. Bom, eu sei que está fechando, meu nome é Ana Tereza Junqueira, eu queria só, a fala aí do prefeito Surdimenuti pegou um ponto crucial. Eu venho trabalhando há muitos anos com formação de gestores e ainda é incipiente, e a gente percebe, foi tocado aqui pela Paula, né, a questão da capacidade de gestão. E nós temos vários instrumentos legais que determinam, e até mesmo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que teria como pressuposto o planejamento, que de alguma maneira garante e que fica meio virtual, porque não se estabelece metas, avaliação como o prefeito faz da educação no seu município. E se você for pegar dos 645 municípios do estado de São Paulo, você tem mais da metade com até 30 mil habitantes. E os técnicos e gestores dizem, eu preciso da decisão política do prefeito.
Na Rio 92, o Fórum das ONGs, Terceiro Setor, mostrou que faltava, em 92, qualificar a cidadania. Nós tivemos abertura democrática, o governo Montoro dizia tudo acontece no município, e essa qualificação da cidadania, ela vai junto com a educação, mas nós temos algumas gerações até você conseguir. Então, se você aumentar os espaços de participação, valorizar os conselhos não como órgãos de competição com o executivo nem com o legislativo, melhorar a capacidade de interlocução dos vereadores nas audiências públicas, porque nem nas avaliações de impacto ambiental que vão contaminar a água de abastecimento da cidade, você consegue quórum, porque às vezes você não consegue tirar a comunidade que estaria recebendo essa água contaminada, não tem como se deslocar até a audiência pública. Então, nós temos inúmeras questões, e eu queria perguntar para o representante da Rede Nossa São Paulo, que guardada a proporção da escala de São Paulo, não foi, de qualquer maneira, que se chegou à participação de 600 e poucas organizações. Então, como se envolve a população para fazer controle social no bairro, na subprefeitura, os segmentos sociais, como é que você capacita para que a Paula permaneça na administração e aquela qualidade do plano, da execução que o prefeito fez e atendeu, nem que seja uma demanda principal em saneamento básico, seja garantida na próxima administração. Então, a Carminha disse, a transição não é só institucionalização, não é só cumprir a parte contábil de orçamento, que às vezes pode ser uma peça perfeita, e, no entanto, fora os restos a pagar, você não tem garantia da continuidade das ações como a prefeita de Rincão, ou Mococa, ou sequer São Paulo. E é isso que nós temos como modelo de gestão na maior parte das prefeituras brasileiras. Então, eu gostaria de uma manifestação aí da mesa e também do representante da Rede Nossa São Paulo. Obrigada. Olha, até aproveitando algumas outras considerações que foram feitas aqui, a gente trabalha desde o início no processo de formação da Rede Nossa São Paulo o que nós chamamos de ética da corresponsabilidade. Que corresponsabilidade é essa? A gente não organizou a Rede Nossa São Paulo para ficar só cobrando do governo ou fiscalizando o governo. A gente colocou para essas organizações que resolveram aderir à rede a parcela da responsabilidade que elas têm também com a cidade, né? Seja nos seus projetos específicos, seja no compromisso de comparecimento, de exercício da cidadania, de fiscalizar, de participar em audiências públicas e de também contribuir com ideias, propostas e projetos específicos. Essa perspectiva foi aliada, além da ética da corresponsabilidade, a uma tentativa de mudar um pouco também a filosofia das organizações da sociedade civil. Cada uma ficava no seu cantinho, com o seu projetinho e tentando se reproduzir politicamente, financeiramente, através daqueles resultados muito específicos. A gente tentou falar para muitas organizações que hoje estão na Nossa São Paulo o seguinte, olha, nós estamos há mais de 20 anos, e você lembrou da ECO 92, da Rio 92, né? Nós estamos desde todo o processo de redemocratização e as coisas andam muito lentamente, muito lentamente. Então, por que nós não trabalhamos em sinergia? Por que a gente não soma esforços, não acumula uma força maior, até para ter uma maior capacidade de interlocução com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo na cidade também, que é com quem a gente conversa o tempo todo. A nossa perspectiva é totalmente apartidária. Talvez seja por isso que muitas organizações vieram também para a rede. Né? Para a gente não importa qual é o partido que está de plantão no poder. Nós representamos um segmento da sociedade civil. Nós não estamos disputando o poder. A gente está fiscalizando, a gente
está acompanhando os indicadores, nós estamos fazendo sugestões e estamos tentando assumir as nossas responsabilidades também, seja do ponto de vista das organizações, da sociedade civil, como das empresas. A gente chegou a criar um fórum empresarial em São Paulo, que também fazem parte da nossa São Paulo, do Instituto Edson, para contribuir com políticas públicas aonde o município não está conseguindo atingir, né? Então a ideia é essa, quer dizer, não partidarizar a sociedade civil, assumir que a sociedade civil tem uma perspectiva própria, que eu acho que você colocou muito bem, né, de ter uma fiscalização, um papel permanente para resguardar o interesse público, porque os partidos mudam, os partidos muitas vezes têm interesses distintos do interesse público, a gente não pode garantir isso através da filosofia, da ideologia de um partido político, mas a sociedade civil precisa se preservar enquanto a guardiã dos interesses públicos e de propostas para a gente avançar e não retroceder em muitos casos, como aconteceu aqui. Eu quero só fazer mais um comentário. O que acontece em relação aos municípios, quer dizer, a gente teve uma Constituição em 88, que jogou muitas responsabilidades para os municípios, mas não jogou o recurso suficiente para os municípios darem conta dessas responsabilidades. Acho que nós precisamos fazer um movimento no Brasil para discutir profundamente o Pacto Federativo, para redefinir o Pacto Federativo, para redefinir as funções e os recursos, porque o município, eu não preciso falar isso para ninguém aqui, certo? É ele que está lá cuidando dos problemas imediatos da população e etc. É ele que precisa ter mais recursos, né? Essa política que a gente tem de chapéu na mão, de precisar depender de emendas parlamentares, quer dizer, isso é injusto, isso não garante os recursos que os municípios precisam e é um atraso de vida, né? Assim, a gente atrasa a administração municipal que precisa dar conta do cotidiano dos problemas da população, né? A verdade é essa, quer dizer, é um processo. Eu acho que nós precisamos retomar esse debate no Brasil. Isso acontece em nível federal e acontece numa cidade como São Paulo também. E aqui eu vou também fazer uma observação. A gente teve um processo de criação de subprefeituras, 31 subprefeituras, né, e que depois de uma mudança, os problemas da alternância de poder, quando não se garante a mínima continuidade administrativa, essas 31 subprefeituras foram relegadas à condição de administradoras regionais, zeladorias, como existia antes, né? A descentralização na cidade não funcionou, tudo foi recentralizado novamente e hoje nós temos uma gestão que peca profundamente por ter invertido essa lógica do planejamento descentralizado na cidade, né? Então, muito obrigado. Bom, então como encerramento, vou passar só para os nossos palestrantes aqui, que tivemos a honra de receber a todos, e a Carminha está todo dia aqui, né, para que façam suas últimas considerações, para a gente poder liberar a todos. E só quero informar também o seguinte: nós temos um restaurante aqui no fundo, tá? Na saída pelas costas aqui do CEPAM, está à disposição, é aberto, quem quiser aproveitar que está aqui, garanto, estamos todos vivos, então podemos comer muito bem, sem maiores problemas, tá certo? É uma refeição bem saudável, tá? Mas está aí aberto para quem se interessar, para quem quiser, está à disposição. Por favor, prefeito. Bem, mais uma vez agradecer o convite, a participação de todos, em especial dos prefeitos, que vieram enriquecer mais ainda essa reunião. Esse assunto importantíssimo, eu acho que está dado aí o start, né? Vamos continuar, temos que continuar conversando sobre isso, e todos esses assuntos são relevantes mesmo. Vamos repensar a cada dia esses problemas. Então, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, senhor prefeito. Maurício, por favor. Eu só quero agradecer, acho que em nome do ODED, da Rede Nossa São Paulo, a oportunidade de estar dialogando, parabenizar o CEPAM. A gente tem dialogado mais recentemente para buscar aí
colaboração, contribuições e parabenizar esse belo trabalho necessário que precisa continuar. Obrigado. Eu queria primeiro só lembrar que esse evento é o primeiro de uma série e ele tinha como objetivo mobilizar as pessoas, sensibilizar a questão do tema. E eu fiquei muito contente que a Terezinha já sensibilizou, é a cidade que eu passei minhas férias na infância inteira, e a gente queria pedir para quem está aqui repassar dos prefeitos, vereadores da região. Nós não temos perna, infelizmente, para fazer em cidade por cidade. Mas quando se organizar por associações, consórcios, outras formas regionalizadas que tenha de fato interesse de fazer esse processo, o CEPAM vai estar se disponibilizando a apoiar as equipes municipais que queiram fazer isso. E eu, para finalizar, eu queria agradecer as redes que a gente tem contato no CEPAM, que divulgaram o evento, a quem está aqui, a toda a equipe que participou do CEPAM nisso, em especial ao Rodrigo, que é o nosso estagiário, que foi vital nesse processo de pesquisa. Eu queria agradecer muito em nome dele e toda a equipe do CEPAM, porque eu acho que é com o jovem que a gente pode mudar, e esse menino é uma graça. Então eu queria agradecer isso. Bom, agradeço a presença de todos. Nada está perdido. Temos que acreditar que os bons superem os maus, certo? Isso aí é fundamental. Conscientização, transparência, a seriedade no trabalho, são conceitos que nós devemos fixar, inclusive para o próprio processo eleitoral que se avizinha, já a partir do 1º de janeiro, certo? E pensar que muitos dos políticos são decentes, merecem permanecer, devemos acreditar nisso, e nós temos hoje órgãos de fiscalização funcionando como o Tribunal de Contas, Ministério Público, entidades representativas da sociedade civil, que cumprem muito bem este papel. E nós temos tido notícias, claro, todos acompanham o jornal, rádio, televisão, que está havendo uma resposta das instituições, da sociedade, aos problemas que envolvem corrupção, envolvem problemas não tão claros, nem tão transparentes. E a resposta, ela vem. Mas a gente tem muitos políticos decentes que merecem permanecer como tal, certo? Merecem o nosso voto. Tá? E questionar o voto do eleitor é fácil. A questão não é o voto do eleitor, é a permanência da fiscalização posteriormente à eleição. Isso é fundamental. Isso é um papel de cada um de nós individualmente. Tá? E a transição faz parte deste movimento. Planejamento permanente, e a transição é um pequeno aspecto de uma democracia que se quer aprimorar, que se quer ver fortalecida. Mais uma vez quero agradecer a todos pelo tempo, pela disposição, ao Maurício, agradeço também ao Odete, por favor, ao Eduardo Greff, que infelizmente saiu, ao prefeito de Mococa, a Carminha e a todos. Muito obrigado, em nome do presidente, a gente encerra e o restaurante está à disposição. Obrigado. Alô. Gostaríamos também, em nome do presidente Lobineto, agradecer a presença da prefeita de Rincão, Terezinha Inês Servidoni, muito obrigado. O senhor José Carlos Simão, prefeito de Santa Ernestina. O senhor Luiz Cláudio Trincha, prefeito de Santo Antônio do Jardim. O senhor Osônio Odilon da Silveira, prefeito de Anhandera. O senhor Celso Junqueira Franco, prefeito de Sudminute. O senhor Alberto César de Caires, prefeito de Álvares Florense. O senhor Adilson Jesus Pérez Segura, prefeito de Valentim Gentil. O senhor Paulo Camilo Ghiuselini, prefeito de Viradouro. O senhor Antônio Naufel,
prefeito de Mococa, e representando também o deputado estadual Campos Machado, o assessor parlamentar, senhor Francisco José Rodrigues. Em nome da Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM, agradecemos a presença de todos e gostaríamos também de convidá-los para o próximo evento, no próximo dia 8 de dezembro de 2011, o Prêmio Chopin Tavares de Lima, apresentação de novas práticas municipais, que será realizado nesse mesmo auditório. Maiores informações, por favor, acessem o nosso site www.cepam.sp.gov.br. Uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.